Então tá. Aqui. Então, mas antes de nós irmos para essa parte de equações e coisa e tal, vamos dar uma revisada nas coisas que a gente já está fazendo. Né? Revisar sempre é importante. Então, por exemplo, tenho menos 5 ao quadrado. Né? Potenciação básica. Esse menos está na frente da potência. Né? Então, na verdade, isso aqui é menos 5 vezes 5. Né? Porque a potência se refere apenas ao 5. Então, isso aqui é menos 25. Diferente do que tem aqui embaixo. Eu tenho menos 5 ao quadrado, ou seja, a potência se refere a tudo. Né? Se você colocar na calculadora menos 5 ao quadrado, como está aqui, ela vai te dar menos 25. Mas se você colocar entre parênteses, a calculadora também vai te dar a resposta certa. Menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5 é 25. Porém, menos vezes menos é mais 25. Então, tem que tomar cuidado. Bom, mesma coisa, né? Eu vou ficar com esse 3 se refere apenas ao 5, então vai ficar menos 5 vezes 5 vezes 5. Então, vai ficar menos 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Certo? Beleza. Agora, quando eu tenho aqui, né, menos 5 ao cubo, ele se refere a todo mundo. Então, vai ficar menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Mais 25 menos já é algo negativo. 25 mais 25 vezes menos 5 vai ficar menos 125. Toda aquela ideia que a gente já tinha falado lá da primeira aula, que quando eu tenho um expoente ímpar, ele sempre vai manter o sinal, né? Então, se o expoente é ímpar, ele mantém o sinal. Se o expoente ele é par, ele vai fazer o sinal ir para positivo, né? Então, se o expoente ele é par, a resposta sempre é positiva. Se o expoente é ímpar, ele vai manter o sinal. Agora, aqui, bom, eu tenho menos 5 elevado na menos 2. Então, de novo, esse menos 2 se refere ao 5. Então, vai ficar menos. O que é 5 elevado a menos 2? 5 elevado a menos 2, bom, tem um expoente negativo, então vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado. Ou seja, menos 1 sobre 25. Agora, eu tenho menos 2, né, de expoente, e aqui eu tenho menos 5 elevado a menos 2, ou seja, eu estou pegando todo o pacote, né? Então, agora é diferente do que eu tenho em cima. Eu estou pegando o pacote, elevando a menos 2. Então, é 1 sobre menos 5 elevado ao quadrado, né? Ou seja, eu estou pegando o menos também. Aqui, o expoente só pega a base. A base é só o 5, não é o sinal. Aqui, a base é o sinal. Então, 1 sobre 25, certo? Então, essas definiçõezinhas aqui, elas são bem importantes, né? Parecem aí aos montes, e é importante a gente ficar atento. Uma simplificação, a gente não perder o costume de simplificar as coisas. Então, aqui, o que eu tenho aqui nessa simplificação? Eu tenho multiplicação, eu tenho potência, né? Então, quando eu tenho multiplicação e potência, é tranquilo. O problema é quando eu tenho uma adição, né? Com multiplicação e potência é fácil. Então, tá. Então,
que acontece? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos resolver as potenciações, né? Onde é que eu tenho potência? Eu tenho aqui e eu tenho embaixo. Então, vamos fazer o seguinte. Né? Então, vai ficar 8 vezes 10 na quinta, vezes... Agora, vamos ver o seguinte. Eu tenho menos 2 vezes 10 na menos 1 elevado à terceira. Isso aqui vai ficar quanto? Menos 2 na terceira, vezes 10 na menos 1 elevado à terceira. Isso aqui, a gente só pode fazer isso aqui porque aqui no meio eu tenho uma multiplicação. Somente porque eu tenho uma multiplicação. Porque se eu tivesse uma adição aqui fosse mais, jamais eu poderia fazer simplesmente passar a potência bonitinho como a gente fez aqui. Tá? Uma caneta vermelha. Amarela que aparece mais. Né? Porque eu tenho essa multiplicação. Essa multiplicação aqui é o que me permite simplesmente eu fazer menos 2 ao cubo e 10 na menos 1 ao cubo. Se aqui fosse mais ou menos, não pode. Tá? Então, menos 2 ao cubo, o que vai acontecer? 2 ao cubo é 8. Né? E menos elevado ao cubo é menos. Né? Vezes 10. Né? 10 elevado a quem? Bom, eu tenho 10 elevado a menos 1. Só que esse 10 a menos 1 está sendo elevado ao cubo. Então, eu tenho uma potência de potência, né? Como é que eu faço quando eu tenho uma potência de potência? Eu tenho 10 elevado a menos 1 vezes 3. Ou seja, menos 8 vezes 10. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Né? Então, vai ficar menos 8 vezes 10 a menos 3. Vou escrever bonitinho. Então, tá difícil hoje. Tá, nossa, esse 8 aqui ficou trash. Fugiu aqui. Tá, então, o que eu posso fazer com esse 8? Esse 8, ele... A minha caneta tá difícil de escrever, né? Aqui, caneta. Se sai um 8 de novo. Ó, tá difícil. Não tá difícil de escrever, vou fazer o seguinte. Será que faz menos 2 na terceira? Vezes 10. Nossa, na menos 3. Nossa, tá difícil. Então, o que aconteceu? Como é que ficou? Hoje tá... Bom, semana passada meu computador desligou no meio de uma live, então... Tá. Então eu posso fazer menos 2 na terceira. Não, ele tá de brincadeira comigo. Vou só fazer uma coisa. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui. Vamos ver uma coisa. Se eu mudar aqui Se eu mudar a forma de apresentar-se melhor. Tá. Então, o que eu quero mostrar aqui? Eu tenho menos 2. Ah, tá. Descobri qual é o problema. É a apresentação do PowerPoint. O modo apresentação, a caneta não fica boa. Que agora ficou tranquilo. Então, ficou menos 2 na terceira, vezes 10 na menos 3. Então, eu posso escrever isso porque eu sei que 8 é igual a 2 na terceira. Né? Por causa disso, então,
eu consigo escrever dessa maneira. Então, eu vou reescrever aqui como menos 2 na terceira, vezes 10 na menos 3. Agora, aqui embaixo, eu tenho menos 2 vezes 10 na terceira, elevado à quarta potência. O que aconteceu aqui? É a mesma coisa, menos 2 elevado à quarta potência, vezes 10 na terceira, elevado à quarta potência. Menos 2 elevado à quarta potência, menos, né, elevado a um expoente par, vira positivo. Então, vai ficar 2. Eu vou botar 2 na quarta. Eu poderia escrever 16, mas vou botar 2 na quarta. Vezes 10. Aqui eu tenho potência de potência. Então, vai ficar 3 vezes 4. 2 na quarta, vezes 10 na 3 vezes 4, 12. Então, aqui vai ficar 2 na quarta, vezes 10 na 12. Muito bom. O 8, eu posso escrever ele como 2 na terceira, vezes 10 na quinta, menos 2 na terceira, 10 na menos 3, dividido por 2 na quarta, vezes 10 na 12. Vamos ver o seguinte, vamos ver o primeiro. Eu tenho aqui uma série de multiplicações em cima. Eu tenho um positivo, positivo, negativo e positivo. Mais vezes mais é mais. Mais vezes menos vai ficar menos. Menos vezes mais vai ficar menos. Agora eu tenho 2 na terceira e esse 2 na terceira. Vezes 10 na quinta, vezes 10 na menos 3. Dividido por 2 na quarta, vezes 10 na 12. E agora? Bom, eu vou continuar com esse sinalzinho de menos aqui, e aí eu vou ter 2. Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, ou seja, 2 na terceira vezes 2 na terceira. Então, vai ficar 3 mais 3 vezes. Mesma coisa que acontece com 10. Multiplicação de potência de mesma base. 10 na 5 menos 3. Né? Ou seja, estou multiplicando. Então, eu vou somar os expoentes, ou seja, 5 mais o menos 3, ou seja, 5 menos 3. Dividido por 2 na quarta, vezes 10 na 12. Muito bom. Então, o que acontece? Né? Aqui. Então, o que acontece? Vamos botar aqui, né? Eu vou ficar com menos... Continuar com o menos 2 aqui, né? Então, menos 2 na 3 mais 3, vezes 10 na 5 menos 3, dividido isso por 2 na quarta, vezes 10 na 12. Então, menos 2 na 6, vezes 10 na 2, 2 na quarta, vezes 10 na 12. Agora eu tenho divisão. Né? Tenho divisão de potência de mesma base, ou seja, eu vou estar dividindo 2 com 2, 10 com 10. Então, vai ficar menos 2, 6, menos, por causa da divisão, né? 4, vezes 10, 2, menos 12. Então, esse menos, ele se dá porque eu tenho uma divisão. Né? Então, agora, eu vou ficar com menos 2, 6 menos 4 dá 2, vezes 10. 2 menos 12 é menos 10. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 4 vezes 10 na menos 10. Aqui, claro, a gente poderia ter, né, feito ali feito, né, aqui 2 na 6 dividido por 2 na 4, 2 na 6 é 64, dividido por 2 na
4, que é 16, que vai ficar dando menos 4. Não está errado. Mas aqui eu estou trazendo as propriedades da potenciação para a gente poder, né, exercitar elas. Bom, aqui eu trabalhei com um tipo de potenciação que é a potenciação da base 10. Né? Que ela é muito. Esse tipo de potenciação ela está ligado ao que a gente chama de notação científica. A notação científica, né, ela aparece lá no ensino médio para nós, geralmente lá nas aulas de química, de física. Também aparece, acho que talvez na aula nas aulas de matemática, quando vai se falar de função exponencial. Geralmente os livros trazem, agora se o professor fala em aula, eu não sei. Mas eu acho que eu devo ter visto por lá também, né? Que é uma forma de representar os números. Lá na química aparece bastante, né? Tem, tem um número lá, eu acho que é um número de Avogadro, que é 6,23, 6,2310 na 22, enfim. Ele é um número muito grande, né? Então, como é que você vai representar algo que é muito grande? Né? Você não vai escrever 12 casas decimais, né? Então, vamos fazer 12 dígitos. Então, vai representar ele de uma maneira mais compacta. Ou lá na física também, sei lá, a carga do elétron, a massa do elétron, né? Acho que a massa do elétron era alguma coisa na menos 19. Então, ou seja, era 10 na menos 19. Né? Ou seja, era algo muito pequeno. Então, quando esse expoente ele é positivo, quando o n ele é positivo, é algo muito grande. Quando ele é negativo, é algo muito pequeno. Né? E a notação científica ela tem uma forma básica de ser escrita, né? Que a gente considera o A um número racional entre 0 e 9, né? Ou seja, ele está entre 0 e 9. Professor, mas aqui diz que é entre 1 e 10. Sim, só que o 10 não conta, né? 10 aqui não conta. Então, é entre 0 e 9. Então, é um número racional entre 0 e 9. Vezes 10 na n, onde esse n, sim, é um número inteiro. Né? E aqui, fazer uma correção, né? Ele é um número inteiro, né? Então, tem que ser correspondente ao número inteiro. Vamos botar ali. Vamos aqui. Seria equação. Ah, Z. Isso aí. É um número inteiro. Isso quer dizer o quê? Que ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Ele, quando eu botei só n, eu estava considerando que era um número entre 1 a mais infinito. Não, estou pegando de menos inteiros. Entre menos infinito a mais infinito. Então, aqui tem algumas ideias, né? Uma ideia aqui nesse quadrinho traz algumas considerações, né? Por exemplo, sobre, né? Aqui o diâmetro de um vírus, né? 50 nanômetros, né? Um nanômetro, né? Eu vou dividir o micro em 1000 pedaços, né? Porque você sabe que o milímetro eu dividi o metro em 1000 pedaços. O que é o micro? O micro eu dividi o milímetro em 1000 pedaços. Agora, o nano eu peguei esse micro e dividi em 1000 pedaços. Né? Então, uma forma de representar é usando a notação científica. Vamos ver algumas coisas. Por exemplo, aqui. Né? Então, existe uma forma de representar, de nomear grandezas, né? Então, tera, o giga, o mega, o quilo. Então, elas valem para qualquer grandeza. Pode ser, sei lá, de comprimento, pode ser de massa, por exemplo,
quilograma. Na verdade, o grama é a unidade básica de medida, né? No Sistema Internacional, inclusive. Aí tu tem o miligrama, pode ter o centigrama também, né? Aqui é pouco usado, né? Mas miligrama, o micrograma, né? Enfim. E aí tem o fator, né? O fator de conversão entre os múltiplos das unidades, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 metros, 5 centímetros, eu quero escrever 5 centímetros em 1 metro, né? Eu quero escrever 5 centímetros em metro. Como é que eu faço? Ou seja, se eu comparar 5 centímetros em metros, isso é uma coisa pequena, com certeza. Então, eu tenho 5 vezes 10, o centímetro é 10 na menos 2, né? Porque a relação do centímetro com o metro, vou botar aqui, centímetro e o milímetro. Tem uma unidade de medida aqui que a gente pouco fala, que é o decâmetro, é o decímetro, né? Decímetro é importante porque o litro, né? Ele é medido em decímetro, é um decímetro cúbico. Centímetro, milímetro, e aí tem o micro e o nano. Então, toda vez que eu venho para trás, eu vou multiplicando por 10 na menos 1. Multipliquei por 10 na menos 1, multipliquei por 10 na menos 1. Na menos 1, né? Ou seja, se fosse... Então, eu saí do metro e vim para o decímetro. Do decímetro, eu vim para o centímetro. Ou seja, 5 vezes 10 na menos 2. A mesma coisa, a mesma lógica, eu posso empregar se eu estiver trabalhando com o quilograma, né? Então, quilograma, eu posso ter o decigrama, né? Ou o centigrama, né? São unidades que a gente não trabalha, não são usuais para nós. Mas o miligrama, bem comum, né? O micrograma também, né? Se a gente pegar uma bula de remédio, a gente acha lá fácil isso. Um nanograma. E a mesma coisa, né? Então, como é que eu vou levar 2 quilos? Eu tenho agora 2 quilos. Quantos miligramas corresponde a 2 quilos? Você vai dar um valor bem grande, né? Então, agora é o seguinte, eu não vou estar... aqui, só deixa eu fazer uma correção. Que as minhas flechinhas estavam ao contrário, né? Se eu estou indo para cá, eu estou multiplicando por menos 10. Agora, se eu estou voltando, né? Eu volto, se eu vou nesse sentido, eu vou multiplicando por 10 na 1. Então, se eu vou nesse sentido, é 10 na 1. Se eu vou neste sentido, é 10 na menos 1. Então, agora, no primeiro eu estava nesse sentido. Então, eu estava indo de centímetro para metro. Agora eu estou indo de quilograma para micrograma. Então, isso vai ser 2 vezes. Então, ele vai fazer a primeira passagem. Então, vai fazer 10 na 1. Então, para decigrama. Mais uma vez, vai para centigrama. Mais uma vez, vai para miligrama. E mais uma vez, foi para micrograma. Centi, desce, centi, mili, micro. Então, vai ficar 2 vezes 10 na quarta potência, né? Ou seja, vou ter muitos microgramas. Beleza.
Então, isso é uma coisa, né? Se eu olhar para micrograma, é um valor grande, tá? Se eu fosse escrever isso aqui, eu ia escrever, né? Esse número aqui seria 1, 2, 3, 4, né? Seriam 4 zeros, seriam 20 mil microgramas. Para não escrever 20 mil, 2 vezes 10 na 4. Isso facilita, né, muitas coisas. Quem for lá depois para engenharia elétrica, e for da engenharia elétrica para engenharia de computação, e for trabalhar com sistema de ponto flutuante, vai ter algum momento que alguém vai falar isso para vocês. Aí vê que os números nas calculadoras e nas máquinas são representados dessa forma aqui. Beleza. Agora vamos olhar para centímetro. Eu estou em centímetro, vou para micrometro, ou seja, eu estou aqui em centímetro e vou para trás. Tá? Eu vou para trás, eu vou em centímetros para micro, eu vou para cá. Então, eu vou multiplicando por 10. Então, vai ficar 250 vezes. Então, centímetro para milha, multipliquei por 10. De milha para micro, multipliquei por 10. Então, ficou 250 vezes 10 na segunda. Tá. Vamos ver uma situação, entender uma situação aqui que alguém pode levantar. No slide anterior, eu disse que o A, tá? Vamos escrever aqui, fazer uma coisa. Vamos formatar um pouquinho melhor o texto. Eu disse que diminuir aqui. 28 não, botar 24. Né? Eu disse aqui que esse valor de A aqui, ele corresponde, ele tem que ser um valor entre, botar entre 0 e 1. Vou modificar aqui, para ver melhor. Tá? Entre 0 e 1. Não, tá certo, 1 e 0. Tá certo, correto. Entre 1 e 0. Agora que eu me lembro. Entre 1 e 0. Então, se ele tem que ser um valor entre 1 e 10, né? Se ele tem que ser um valor entre 1 e 10, alguém vai dizer, mas olha só, aqui você tem 250. Não é um valor entre 1 e 10, correto? Então, como é que eu vou fazer isso ter um valor entre 1 e 10? Bom, se a gente pensar o seguinte, que 250 é a mesma coisa que 2,5 vezes 100, né? Isso aqui é 250. 2,5 vezes 100. Então, isso aqui vezes o 10 na segunda, né? Que é esse valor, esse daqui. Então, portanto, o que eu tenho? 2,5 vezes 10 na quarta potência, né? Então, a notação científica, sim, ela exige. Eu quero deixar uma coisa. Formalmente, em notação científica, eu vou ter esse valor aqui como sendo alguém que está entre 1 e 10. Tá? Então, isso aqui é um ponto importante. Então, por exemplo, 250, eu tenho que olhar ele como 2,5 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado. Bom, vou pegar mais um slide aqui que não já riscou todo. Então, agora, a última transformação, antes de nós finalizar essa etapa, ela é entre 1.258, né? Ele quer fazer 1.258 quilogramas, ou melhor, quilômetros, né? Em centímetros. Então, quantos centímetros tem 1.258 quilômetros? Bom, vai ser um número bem grande, né? Porque você tem quilômetro
Vai voltar. Vai em qual sentido? Vai no sentido. Nesse sentido aqui, ou seja, vai ser multiplicando sempre por 10. Então, tem uma unidade de medida que a gente pouco lembra também, que é o hectômetro. Então, multiplicar por 10. Multiplicar por 10. Peguei o metro. Né? Ah, não. Detalhe ainda, né? Não foi agora, é? Às vezes vai com uma beleza. Ah, tá. Agora foi. Então, esse era o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro e o centímetro. Então, ó, 10, 10, 10, 10 e 10. Então, eu vou ficar com 1.258 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 10 na quinta, né? Estou multiplicando 5 vezes o 10. Mas, o que que eu tenho aqui? Esse valor aqui, né? O 1.258, posso fazer 1,258, porque o 1 está entre 1 e 10. Né? O 1,258 está entre 1 e 10. Só que isso aqui é o quê? Para eu ter 1,1258, eu tenho que multiplicar isso por 1.000, né? Se eu pego 1,258, eu multiplico isso por 1.000. Ou seja, 10 na terceira. Vezes o 10 na quinta. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 1,258 vezes 10 na 3 mais 5, 1,258, 10 na 8 centímetros, certo? Então, assim, né? Colocamos isso em notação científica. Claro, a nível de uma representação rápida, está correto, né? Mas aqui está exatamente na que a gente chama de notação. Ela vai aparecer, né, lá na física bastante, aparece bastante na química, aparece bastante em outras disciplinas, né, que a gente faz por aí, tal da elétrica, que vai trabalhar com cargas, né? Isso aí é feijão com arroz. Vamos pegar os dados que ele traz, né? Em primeiro lugar, a fórmula que ele está lidando aqui, né, é o N igual a V vezes T. E é o N, né? O N, a gente vai pegar no problema, ele é um número total de hemácias, né? Ou seja, número total de hemácias, certo? Beleza. Quem é o V? Tá? O V é o que ele chamou de volemia, né? Volemia. E essa é uma medida, né, que é que ela é dada por hemácias por mililitro, ou seja, eu estou contando quantas hemácias eu tenho por mililitro, né? Então, hemácias por mililitro, né? Ou seja, só para a gente ter uma ideia do que é a unidade de medida. E o C é a concentração, né? Concentração do quê? Né? É a concentração de hemácias no sangue. E ela é dada, né? Deixa eu ver aqui. Até a concentração de hemácia no sangue. Tá. Qual é a unidade de medida da concentração? Não apareceu aqui, né? Mas depois a gente acha. Tá, beleza.
Tá, então o que ele está pedindo para nós, né? Ele dá para nós que eu tenho uma considerado normal, né? Ou seja, um adulto normal. Essa medida, né? A volemia é de 500 ml, né? 500 não, 5.000 ml, né? Então eu sei que o V é de 5.000 ml. Eu acho que para facilitar as contas eu vou escrever 5 vezes 10 na 3 ml. Mesma coisa, né? 5.000. 5 vezes 10 na 3. Tá. Aí, o que mais que ele diz para nós? Ele diz que, né, no adulto normal, a concentração, né? A concentração... Ah, tá certo, aqui eu confundi, né? A volemia, ela é em ml. A unidade de medida é em ml. E aqui é hemácia por ml, tá certo? E então agora a outra medida que a gente tem, que é a concentração. Qual é o valor da concentração que eu tinha ali? Era 5 milhões e 200 mil hemácias, né? Você pode escrever esse valor, 5 milhões e 200 mil, né? Vamos escrever ali, 5 milhões e 200 mil, 5 milhões e 200 mil, né? Pode ser assim. Ou eu posso fazer o seguinte, 5,2 milhões. Como é que eu represento milhões? 10 na 6, né? 10 na 6. Então, 10 na 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão, 10 na 6. Eu posso representar assim. Então, como ele está... A pergunta do problema, né? Ele quer saber o N, o número de hemácias. Então, se o problema é o número de hemácias é V vezes C, né? Então, agora a continha é a seguinte, né? Vamos lá. N é 5.000 ml, né? Ou vamos escrever 5 vezes 10 na terceira, né? Vamos pegar uma outra cor. Então, o V vai ser 5 vezes 10 na terceira ml, vezes. Vamos pegar outra corzinha, né? O C, 5,2 vezes 10 na 6 hemácias por mililitro, né? Esqueci de botar aqui por mililitro. Então, o que vai acontecer, né? Primeiro, vamos olhar para as unidades de medidas. Eu tenho ml, né? Por... Pegar ali o em verde, né? Vou botar isso aqui em verde. Então, eu tenho ml vezes hemácia por... Quando a gente fala do por, é uma divisão, né? Eu tenho hemácias, né? Por, ou seja, dividido por ml. Então, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso ml divide ml, sobrou hemácias, né? E, no final das contas, eu estou contando o quê? O número de hemácias. Então, no final, a unidade que tem que prevalecer é hemácias. Então, vai ficar 5 vezes 5,2 vezes 10 na terceira, vezes 10 na sexta.
Então, N. Isso aqui é 26, né? Se eu fizer pegar a calculadora, eu vou encontrar 26 vezes 10 na nona. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse 26, né? Porque ele está em notação científica e o texto, né? Ele fala disso, né? Esse texto é um texto de uma questão de Enem, né? Então ele fala disso. Ele tem que estar em notação científica, ou seja, o Q ele tem que estar entre 1 e 10. A resposta, então, entre 1 e 10. Então, o que eu sei do 26? O 26 é 2,6 vezes 10. 2,6 vezes 10 dá 26, então. 2,6 vezes 10 vezes 10 na nona. 2,6 vezes 10 na 1. 2,6 vezes 10 na 10. Aqui, né? O N é o quê? A quantidade de amassas. Bom, 2 na 10, ou melhor, 10 na 10 elevado a 10 é um número tão grande que eu não sei dizer o que número é. Trilhão? Deve ser um trilhão.